bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia grandemente, nos dando saúde e paz. Hoje é quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Vamos estudar português e matemática. Na aula de português, vamos estudar uma continuação do assunto que a gente viu segunda-feira, sobre independência do Brasil, certo? Peguem a atividade que vocês têm aí, não é? Vocês vão preencher com o nominho de vocês, o nome completo. Eu não só quero o prenome, por exemplo, Maria, se eu tiver uma aluna chamada Maria Vitória, você colocar só Maria. Tem que colocar o nome Maria Vitória e o sobrenome, certo? O nome completo. 7 de setembro, independência do Brasil. Como eu já falei, né? A continuação. Questão 1. Leve Dom Pedro até o rio Ipiranga, passando pelo caminho do alfabeto que está na ordem correta. Então, como é que você vai levar Dom Pedro? Você vai levar Dom Pedro pintando o quadrinho das letras do alfabeto na ordem. Veja, qual é a primeira letra do alfabeto? A, a segunda B, a terceira C, depois D, depois E, F, G e assim sucessivamente. Você não vai levar aleatoriamente, não. Você vai, se tem dúvida, procura lá as letras do alfabeto na ordem e vai pintando, tá ok? Temos outra questão, né, que é outro número, a questão 1 e 2. Observe a palavra Brasil, faça uma lista de outras palavras que rimam com ela. Crianças, eu não quero só 2 palavras ou 5 palavras. Eu quero muitas palavras, eu gosto de muito. Agora escreva e faça leitura, viu? Não copie só por copiar, precisamos da leitura também. Brasil rima com o quê? Com gentil. Brasil rima com o quê? Com fuzil. Brasil rima com o quê? Com barril. Brasil rima com o quê? Com anil. E assim você vai pesquisando palavras que rimam com Brasil. Eu já dei vários exemplos aí de palavras. Já ajudei bastante. Questão 2. Escolha uma palavra da lista acima e faça uma frase. Você não fez a listagem? Então você vai escolher e formar uma frase bem criativa, bem coerente. Tá ok? Lembrando que toda frase inicia com letra maiúscula. Agora, peguem o livro de matemática de vocês e abram na página 60 e 61. Vamos lá. Falando ainda sobre sólidos geométricos. Temos uma tirinha, mais atividades na questão 1. Observe esta tirinha. Esta tirinha aí está sendo não verbal. Por quê? Só tem imagens, certo? É de Charles. Essa tirinha, crianças. Em todos os quadrinhos aparece um objeto que tem a forma parecida com a de um sólido geométrico, que você já conhece. Pinte o objeto de azul e escreva o nome do sólido geométrico correspondente. Então, que sólido geométrico é esse que parece? Você vai escrever o nome. E eu sei que vocês são capazes. Questão 2. Observe a forma dos objetos e responda. Temos aí pedra de gelo, tijolo, pneu, bola de boliche, bloco de madeira, bola de vôlei. Item A. Quantos e quais objetos lembram a forma da esfera? Você vai escrever a quantidade e escrever os nomes dos objetos. Item B. Quais objetos lembram a forma do cubo? Vai colocar o nome dos objetos que lembram a forma do cubo. Questão 3. Medidas de comprimento no paralelepípedo. Item A. Cubra com lápis vermelho
duas arestas do paralelepípedo que tem medidas de comprimentos iguais. Então, arestas são aquelas linhas que tem, entendeu? No paralelepípedo, você vai ver quantas tem e vai pintar, tá pedindo o quê? Só duas, certo? Item B, cubra com lápis azul uma aresta do paralelepípedo cuja medida de comprimento seja diferente da medida das arestas pintadas de vermelho. Então, esse aí, crianças, é porque eu não estou com um paralelepípedo aqui em mãos. Mas se eu tivesse, eu ia mostrar para vocês as arestas. Mas no dia da aula eu vou dar um jeitinho, certo? Se vocês não entenderem, eu explico individual a cada um no PV. Só é me perguntar. Vamos para a página 61. Questão 4. Mário e os colegas dele usaram sólidos geométricos para construir o castelo desenhado ao lado. Veja que tem um castelo ao lado. Item A. Complete a tabela indicando quantos sólidos geométricos foram usados. Quantos cones, quantos paralelepípedos, quantas esferas, cilindro, cubo. Você vai colocar o algarismo. Item B. Agora desenhe portas e janelas e pinte o castelo como quiser. Nessas portas e janelas, eu quero que vocês desenhem usando formas geométricas, certo? Nas portas e nas janelas, tá ok? Questão 5. Leia o que cada criança disse e complete. Todo cubo tem 6 faces. Existem cubos que têm 8 faces. Então, veja bem. Paulo disse, todo cubo tem 6 faces. Aí já Carlos falou, existem cubos que têm 8 faces. Rita falou, todo sólido geométrico com 6 faces é um cubo. A criança que disse uma afirmação correta é Paulo, Carlos ou Rita. Eu estou com um modelo de um cubo aqui porque eu tenho em casa. Não tenho um paralelepípedo. Mas eu vou pegar uma caixa, certo? Daqui a pouco e vou falar para vocês. Eu disse que não tem, mas a gente dá para tudo tem um jeito. Então, quando eu explicar essa atividade aqui dessa questão 5, a gente vai voltar para a questão 3, que eu vou explicar. Mas vamos para o cubo. Vamos ver quantas faces tem o cubo para você descobrir qual é a criança que está correta na afirmação dela. Uma face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces, 6 faces. Faça a contagem, faça essa partezinha assim do cubo, tá ok? Então, eu vou fazer a explicação da questão 3 para vocês, mostrando em um paralelepípedo, um bloco retangular, tá ok? Um momento. Vocês sabem que um paralelepípedo, eita, palavra complicada de falar, é um bloco retangular. Então, isso aqui não é um retângulo? Olha, essas partes aqui não são iguais, essas não são diferentes. Então, essa parte aqui não é maior do que essa, certo? Então, voltando para a questão 3. Item A. Cubra com lápis vermelho 2 arestas do paralelepípedo que tem medidas de comprimentos iguais. Então, qual é a que tem medidas de comprimentos iguais? Olha, eu quero 2. Você pode pintar essas 2, certo? Ó, essa também não é igual a essa? Você pode escolher. Essa tem o mesmo comprimento dessa, essa tem o mesmo comprimento dessa. Entendeu? Na questão da letra B, cubra com lápis azul uma aresta do
no paralelepípedo cuja medida de comprimento seja diferente das medidas das arestas pintadas de vermelho. Dependendo, se você pintou isso aqui de vermelho, então você vai pintar uma dessa de azul. Agora, se você pintou essas duas de azul, você pinta uma dessa de vermelho. Deu para entender? Esse aqui só foi um modelinho. Eu peguei essa caixinha, certo? Do modelo de um bloco retangular para explicar. Mas caso tenha dúvida, só é me chamar no PV, tá certo? Vamos para a questão 6. Imagine que você vai montar as caixinhas identificadas com números. Faça a correspondência do número com a letra que corresponde à caixinha desmontada. Eita, agora vamos para as caixinhas desmontadas. Isso aí você vai observar as letras e o número. Qual é as letras aí dessas caixas que estão desmontadas e vai ser montada? Então, você, por exemplo, se for A4, então, qual é a caixinha? A resposta da caixinha A vai ser o 4. Então, você vai responder A4. Vai observar as demais e coloca a letra e o número. Tá ok? Essa aí é uma atividade para vocês raciocinarem, certo? Prestar bastante atenção, tá ok? Se esforce o máximo, criança, para fazer as atividades, tá bom? É o que a gente pode fazer com vocês e o que a gente hoje está oferecendo, né? Os professores, a Secretaria de Educação, são as aulas online. Se Deus quiser, logo, logo estaremos em sala de aula. Vamos rezar para isso, certo? Para que tudo dê certo. Então, um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.